Esse daqui é um pastor realizando um culto normalmente na sua igreja logo depois de torturar, e queimar vivos o seu enteado e o seu filho de 6 e 3 anos de idade. Esse é um caso muito delicado, então não recomendo para quem é sensível. Jorgeval Alves vivia em Linhares, no Espírito Santo, com sua esposa Luciana e os 3 filhos, Cauã, Joaquim e João. Cauã, de 6 anos, era filho de Luciana de um casamento anterior, enquanto Joaquim, de 3 anos, e João eram filhos dela com Jorgeval. Até que na madrugada, no dia 21 de abril de 2018, os bombeiros foram chamados até a residência do casal por conta de um incêndio no quarto onde Cauã e Joaquim dormiam. Eles estavam sozinhos na casa com Jorgeval, enquanto Juliana estava em um congresso evangélico em Minas Gerais com seu filho mais novo, que ainda mamava na época. Jorgeval foi visto por vizinhos do lado de fora da casa só de cueca, gritando bastante e desesperado. Os bombeiros chegaram apenas 2 minutos depois de serem chamados, mas ainda assim Cauã e Joaquim não foram resgatados com vida. Seus corpos estavam completamente carbonizados e foram encontrados na cama onde eles dormiam. Como era o único na casa com Joaquim e Cauã no momento, Jorgeval prestou depoimento à polícia. Ele afirmou que eles viram um filme juntos e depois disso ele foi dormir e colocou as crianças no quarto. E na madrugada ouviu através da babá eletrônica as crianças gritando por pai várias vezes. Ao chegar no quarto, mesmo com as chamas avançadas, ele conseguiu tocar o beliche onde Cauã e Joaquim dormiam e não os encontrou. E essa foi a versão dele a princípio. No mesmo dia da morte dos irmãos, Jorgeval deu um culto na igreja onde ele atuava como pastor e mais tarde foi visto em uma pizzaria. Além disso, estranhamente, ele e Juliana tiraram essa foto aqui bem sorridente no elevador do hotel que estavam hospedados enquanto aguardavam as perícias na casa. De acordo com testemunhas, Jorgeval também chegou a dar entrevistas logo após o incêndio, afirmando que tentou salvar os meninos e que chegou a entrar no quarto onde eles estavam 3 vezes, mas que as chamas já estavam muito grandes. Ele reforçou que chegou a colocar a mão a tocar no beliche onde os garotos dormiam, mas não conseguiu alcançá-los. Ao todo, foram realizadas 6 perícias e 30 testemunhas foram ouvidas, e rapidamente a versão de Jorgeval foi derrubada. Primeiramente, que não fazia nenhum sentido ele afirmar que as chamas estavam muito altas, mas que ainda assim ele conseguiu tocar na cama dos meninos. Jorgeval tinha apenas uma queimadura pequena no pé do tamanho de uma moeda e nenhuma no rosto, sendo que se sua versão fosse verdade, o seu rosto e suas mãos seriam muito atingidos. Não havia nenhum indício que ele de fato tentou salvá-los. Além disso, a distância da cama dos garotos para a porta do quarto era apenas de 2 metros, então como que eles simplesmente não conseguiram se levantar e sair sozinhos? O quarto também era muito pequeno, o que tornava praticamente impossível entrar nele sem enxergar as crianças imediatamente. Outro ponto que chamou a atenção foi o fato que Jorgeval afirmou que colocou a mão na parte superior do beliche para tentar procurá-los. Isso enquanto estava tudo pegando fogo. Mas para além disso, especialistas explicaram que o calor do incêndio sobe, o que tornaria essa área ainda mais quente e praticamente impossível de tocar sem causar queimaduras graves. Mesmo assim, ele não apresentava ferimentos compatíveis com alguém que teria tentado resgatar 2 crianças em um incêndio daquele tamanho. O pastor Jorgeval cansou de afirmar que foi um incêndio acidental que começou com um curto-circuito no ar-condicionado do quarto. Contudo, a prova mais irrefutável que comprovou que foi um incêndio criminoso e não acidental era o fato de que o foco das chamas, ou seja, onde o fogo se iniciou e se concentrou mais, era no exato local da cama onde Cauã e Joaquim foram encontrados. Ou seja, o fogo iniciou-se na cama deles em cima dos garotos. Além disso, foi comprovado que havia resquícios de um líquido inflamável em Cauã e Joaquim. Também foram encontrados vestígios de sangue no quarto das crianças e no banheiro da casa. A autópsia dos garotos comprovou que eles morreram queimados, mas estavam desacordados na hora que as chamas começaram. Havia fuligem na traqueia e nas vias aéreas deles, o que indicava que eles estavam vivos quando o incêndio começou, mas não havia suficiente para afirmar que eles morreram asfixiados, então a causa da morte foi, de fato, o fogo. Foi concluído que Cauã e Joaquim foram torturados, espancados e abusados sexualmente pelo pai e padrasto. Jorgeval decidiu incendiar os cadáveres dos filhos para ocultar os abusos sexuais. A perícia também apontou que depois das agressões, ele levou os meninos desacordados para o quarto, colocou os 2 na cama e ateou fogo usando um líquido inflamável. Uma semana depois do crime, enquanto a casa ainda estava interditada para a perícia, ele foi preso após ir até o local para tentar ocultar provas do crime. Jorgeval foi preso oficialmente 30 dias depois do crime e nunca confessou. Segundo conversas encontradas do pastor Jorgeval com outro líder religioso, ele afirmava sentir desejos estranhos, que tinha uma mente impura, que sentimentos estranhos o cercavam. Nas conversas, ele falava sobre ter muitos desejos carnais e que não conseguia controlar sua mente, mas que suava frio quando pensava no preço que iria pagar se fizesse essas coisas. E escutem só essa parte. Em uma de suas pregações na igreja, Jorgeval falou que em um dos seus devaneios, ele viu um homem estuprar
uma criança pequena, mas que esse homem precisava de ajuda, pois ele também é filho de Deus. Além disso, foi revelado que Georgeval já havia sido preso anteriormente em São Paulo por porte ilegal de arma de fogo. Antes de virar pastor, ele trabalhava como cabeleireiro e conheceu Juliana quando ela ainda estava casada com o pai de Cauã. Juliana chegou a ser presa por suspeita de ter sido omissa ao comportamento do marido, mas foi comprovado que ela realmente não sabia de nada, mesmo que haja suspeita que ela ao menos desconfiava de atividades suspeitas de Georgeval. A teoria sobre Juliana saber ou não é que, se de fato ela sabia que estava acontecendo abuso sexuais com seus filhos, não faria sentido que Georgeval tivesse causado um incêndio para encobrir o crime, pois ele não precisaria esconder. O julgamento acabou sendo adiado depois que os advogados de defesa abandonaram o fórum, alegando que estavam sofrendo ameaças, principalmente nas redes sociais, e que não havia segurança suficiente para eles e nem para Georgeval. A atitude foi interpretada pela justiça como abandono de causa e outro advogado precisou assumir a defesa como advogado dativo. Em 2023, Georgeval foi condenado a 149 anos de prisão, mas só pode cumprir 30 anos. Contudo, como ele já estava preso há 5 anos na época do julgamento, ele deve sair em cerca de 25 anos ou menos. Georgeval permanece preso cumprindo sua pena.